Sim. Não, não. Uhum. Exatamente. Faz parte, né? Eu porque eu pedi para ele urinar e ver se não fiz a pergunta. Todo mundo ok aí, pessoal? Não entendi, desculpa, pode perguntar. Pode ir mais pra frente. Ali dá pra eles, pra transmissão? Vai ficar na frente, né? Então tem que ser mais pra trás. Começar então. Bora. Bom dia. Querem? Obrigado a todos pela presença nesta coletiva de imprensa em que o Ministério Público do Rio Grande do Sul irá esclarecer dúvidas sobre a morte de Gabriel Marques Cavalheiro em São Gabriel. Conosco estão o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais, Dr. Júlio César de Mello, o coordenador do Núcleo de Investigação do MPRS, Reginaldo Freitas da Silva, a promotora de Justiça de São Gabriel, Lisiane Villagrande Veríssimo da Fonseca, e o promotor de Justiça de Santa Maria, com atribuições junto à Justiça Militar, Diego Correia de Barros. Os promotores farão uma breve explanação e, em seguida, abriremos para as perguntas dos repórteres. Dr. Júlio, por favor. Muito bom dia a todos, a todas. Sejam bem-vindos à sede do Ministério Público. Hoje, nesta coletiva aqui, eu acompanhado dos colegas que estão atuando desde o início das investigações, estão atuando neste caso que envolve, então, e trata da morte do Gabriel Marques Cavalheiro, ocorrida lá em São Gabriel, e nós que viemos tratando desse tema já por esses dias, acompanhando desde o início as investigações, mais do que acompanhar, também prestando institucionalmente a contribuição necessária para o esclarecimento de toda a veracidade dos fatos na sua integralidade. Nós hoje, então, viemos trazer aqui algumas informações que envolvem justamente o oferecimento das denúncias que iniciam, então, os processos criminais contra os responsáveis pelos fatos ocorridos lá em São Gabriel. É importante destacar que o Ministério Público, enquanto instituição e na sua missão constitucional de defesa da vida, sempre esteve na ponta e ao lado dos investigadores no sentido de esclarecer os fatos na sua integralidade e que essa investigação ocorresse de uma forma transparente, com lisura e que justamente alcançasse todos os fatos, todas as circunstâncias que envolvem essa questão. Hoje, ao lado aqui dos colegas, então, doutora Lisiane, que é a promotora de justiça em São Gabriel e que acompanhou o trabalho da Polícia Civil, a promotora que atua no Tribunal do Júri em São Gabriel, vem fazer um esclarecimento sobre a denúncia que envolve, então, a prática do homicídio. Nós temos também o colega Diego Barros, que
quem tem atuação na promotoria militar, que trata das questões dos crimes militares, que também envolvem essa questão, e o colega Dr. Reginaldo Freitas da Silva, que é nosso coordenador do Núcleo de Inteligência do Ministério Público, que também, aqui a pedido da instituição, acompanhando essas investigações, também prestou uma contribuição dentro do núcleo, no sentido aí de auxiliar na produção da prova, no sentido de extrair dados de aparelhos celulares. Todo esse contexto, ele nos remete à ideia de que sim, o Ministério Público tinha uma preocupação com uma investigação transparente, com lisura e célere, o que veio a acontecer em ambas as esferas, na esfera da Polícia Civil, na esfera militar. Nós tivemos a conclusão em menos de um mês. Esse fato ele iniciou ali no dia 12 e 13 de agosto. Nós temos, portanto, menos de um mês já a conclusão dessas investigações e que permitiram hoje o oferecimento dessas denúncias que nós devemos encaminhar, então, ao Poder Judiciário ainda no dia de hoje. Dizendo isso, quero reforçar que esse compromisso do Ministério Público, e não só em acompanhar essas investigações como o fez, mas também de seguir agora à frente dos processos, buscando a responsabilização de todos os envolvidos. E é importante que se diga que o Ministério Público não compactuará com qualquer medida, com qualquer manobra no sentido de tentar obnubilar, tentar nublar, tentar tergiversar a verdade dos fatos, a veracidade dos fatos. E é importante que se diga que, nesse sentido, continuará atuando o Ministério Público. Assim como fez desde o início dessa investigação, prosseguirá agora no curso do processo. Dizendo isso, eu vou passar a palavra aqui ao colega Dr. Reginaldo Freitas da Silva para trazer aqui as suas informações daquilo que o Ministério Público trabalhou, o Ministério Público atuou durante essas investigações, naquilo que o Ministério Público contribuiu, e depois eu passo a palavra aos colegas responsáveis pelas ações penais na esfera militar, na esfera também da justiça comum, para tratar aí e trazer a essas informações mais propriamente em relação aos fatos criminosos. Portanto, passo a palavra aqui ao Dr. Reginaldo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Inicialmente eu queria esclarecer que o Ministério Público foi acionado pela instituição Brigada Militar no sentido de dar apoio à investigação que se desenrolava junto à Corregedoria da Brigada Militar, onde foram pedidos as extrações de telefones celulares que foram apreendidos inicialmente com os 3 suspeitos. Foram feitos por parte do Ministério Público. Esses aparelhos telefônicos foram recebidos, observada a cadeia de custódia, com envelopes devidamente lacrados, com sacos, com lacres. A partir desse momento, ele é diretamente encaminhado a um técnico de informática, um profissional da TI. Se faz a extração desse telefone. O que seria a extração? Se faz um espelhamento desse telefone. Na medida que esse espelhamento é exitoso, o técnico imediatamente recoloca esse aparelho telefônico num saco de custódia, num invólucro de plástico devidamente lacrado, e a partir daí o telefone não mais é tocado, certo? O técnico, o analista que vai fazer essa análise, e que não foi feita pelo Ministério Público e sim pelos investigadores, tanto da Brigada Militar como da Polícia Civil, eles vão trabalhar somente com a imagem daquele aparelho, para que justamente se preserve a integralidade dessa prova e esse telefone sem que ninguém mais possa ter tocado nesses aparelhos. Isso foi feito por parte do Ministério Público, foi obedecida estritamente às questões técnicas de extração, às técnicas forenses, assim como a cadeia de custódia. No momento que foi feita essa extração, foram disponibilizadas essas cópias inicialmente à Brigada Militar.
a Corregedoria da Brigada Militar, que era encarregada de fazer essa investigação. A partir dali, posteriormente, se tomou conhecimento que houve um deferimento judicial para que essa extração, essa imagem desse telefone, sempre lembrando que o telefone fica em outra esfera, em outra situação de não se mexer mais nele, foi feito um compartilhamento com a Polícia Civil. Os analistas que fizeram, digamos assim, o exame do conteúdo dos telefones não são do Ministério Público. Eles foram disponibilizados, como dito, à Brigada Militar, e lá os investigadores da Corregedoria foram que fizeram essas análises. Assim como, posteriormente, tomei conhecimento, em função de um pedido de apoio técnico, os analistas da Polícia Civil. Então isso é importante só para deixar bem claro que, por parte do Ministério Público, foi mantida a cadeia de custódia, e por parte das outras instituições também, e preservado, asseguro para os senhores, o conteúdo dessas extrações. As análises foram feitas por pessoas, não houve o pedido por parte do Ministério Público, por parte dessas instituições de análise, então ficaram com os próprios investigadores. Então, isso que era importante deixar bem claro, no sentido de que o Ministério Público preservou a prova e preservou o sigilo em si da prova. Muito obrigado, doutor Reginaldo. É importante dizer que, além desse apoio técnico prestado pelo Ministério Público, nós também, enquanto instituição, nos preocupamos no atendimento aos familiares das vítimas, tanto na Promotoria de Justiça de São Gabriel, no contato com a doutora Lisiane, mas também nós estamos disponibilizando o nosso núcleo de promoção ao direito das vítimas para que a família do Gabriel tenha o devido acompanhamento do processo, as informações necessárias, a prestação do apoio que se fizer necessário. E esse nosso núcleo de promoção de direito das vítimas estará à disposição, e nesse sentido nós nos aproximaremos, inclusive, dos familiares do Gabriel, para que eles possam ter o pleno conhecimento do que acontece daqui por diante, do que acontece nos processos, no andamento dos processos, e também no atendimento dos direitos e da necessidade que se fizer aí necessária no curso desses processos. Dizendo isso, eu passo a palavra aqui ao doutor Diego Barros, que é o promotor com atuação na Promotoria Militar e que vai tratar dos crimes militares que foram praticados e que agora, em razão disso, serão os envolvidos processados por essa prática. Doutor Diego, o senhor, por favor, está com a palavra. Obrigado, doutor Júlio. Bom dia a todos e todas. Muita satisfação que eu venho aqui me manifestar. Agradeço a presença da mídia. O fato é que, por uma razão de divisão territorial, a Auditoria Militar de Santa Maria abarca situações de crimes militares ocorridos em inúmeras cidades do interior do Rio Grande do Sul, dentre elas a cidade de São Gabriel. Por conta disso, desde o primeiro momento, o Ministério Público, enfim, os colegas, sempre estivemos atentos ao que estava ocorrendo, realizando diligências preliminares junto à encarregada do inquérito policial militar, e que, em determinado momento, culminou num pedido que o Ministério Público requereu a prisão preventiva dos investigados naquele momento. Posteriormente, houve a conclusão e a solução desse inquérito policial militar, e a denúncia fica muito clara hoje, nós vamos juntar a denúncia, no sentido da ocorrência da prática de crimes de ocultação de cadáver e falsidade ideológica. A ocultação de cadáver, eu acho que não carece de maiores considerações, o corpo foi literalmente descartado num açude, e em relação à falsidade ideológica, se diz respeito ao primeiro momento pós a ocorrência do fato, em que os policiais militares realizam os policiais denunciados realizam um boletim de ocorrência justamente visando ocultar o que havia anteriormente ocorrido.
falseando com a verdade, né, e inserir em documento público, enfim, essa situação distinta da realidade. Ao mesmo tempo, existe a ocorrência de um delito doloso contra a vida, e esse delito doloso contra a vida não cabe à Justiça Militar por questão de competência constitucional e legal, fundamentalmente, analisar e julgar. Por conta disso, a existência de um crime doloso contra a vida, nós, na Auditoria Militar, o Ministério Público, na Auditoria Militar, realizou a declinação de competência desse delito, especificamente desse delito de o crime doloso contra a vida, para a justiça comum, no caso, que é a Justiça Militar, uma justiça especializada, para a Justiça Comum de São Gabriel, justamente o que tem competência para análise dos crimes afetos ao Tribunal do Júri. E basicamente foi isso que foi realizado junto à Auditoria Militar de Santa Maria. Obrigado, doutor Diego. Portanto, nós temos na esfera militar 2 crimes que estão sendo agora objeto de processo na Justiça Militar e que estarão ao encargo, então, do colega Diego Barros, que vem acompanhando, como eu disse, as investigações desde seu início. As investigações que foram, portanto, realizadas estão sendo hoje encaminhadas ao Poder Judiciário, certo? Para o processamento também desses crimes na esfera militar. 2 delitos, portanto, na esfera militar. Além disso, esse triste caso também determina o processamento dos envolvidos na esfera da justiça comum pela prática de crime doloso contra a vida. E sobre este crime doloso contra a vida, que ensejou essa investigação, então, da Polícia Civil e que concluiu o inquérito policial, encaminhou para o Ministério Público, a doutora Lisiane Veríssimo da Fonseca, hoje vem aqui fazer essa exposição, então, dessa sua denúncia, da acusação que dá início, então, a esse processo criminal na esfera da Justiça Comum. Doutora Lisiane, está com a palavra. Bom dia, senhores e senhoras da imprensa, bom dia, colegas. Gostaria de agradecer, então, a presença de todos, buscando esses esclarecimentos, também os que nos acompanham virtualmente, informando que o Ministério Público esteve acompanhando esses fatos desde que recebeu a notícia do desaparecimento do jovem Gabriel e como tal, assim iniciou a investigação da Polícia Civil de São Gabriel como um caso de desaparecimento e, posteriormente, ao longo dessas investigações, então, já se passou a análise de um possível crime contra a vida, o que acabou se confirmando tanto pela conclusão do relatório do inquérito policial militar, como pela conclusão do relatório do inquérito policial levado a termo pela Polícia Civil. E, a partir daí, então, da análise de todas essas provas que foram colhidas, foi elaborada a denúncia, né, contra os 3 policiais militares que participaram do fato, pela prática de homicídio triplamente qualificado. Então, nós identificamos e apresentamos a denúncia pela prática do homicídio do Gabriel por meio cruel, por motivo fútil e também mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Eu acredito que maiores detalhes da investigação serão levantados ou trazidos, né, ao longo do processo. Peço a compreensão dos senhores para questões de sigilo ainda presentes, porque esse processo, né, do Tribunal do Júri, ele tem fases distintas. Então, numa primeira fase, nós chegamos até a possibilidade da pronúncia, e após, né, termos essa decisão de pronúncia, então, é que, havendo esse juízo de admissibilidade, essa confirmação da possibilidade de um crime contra a vida, é que esses fatos são levados a julgamento pelo Tribunal do Júri. Então, são 2 momentos distintos desse processo,
né? Então, maiores detalhes, tanto pela questão do sigilo como pela questão do processo em si, que pode chegar a um plenário, talvez nós não possamos esclarecer ainda hoje. Mas estamos à disposição e a nossa missão, né, é, num primeiro momento, a defesa da vida, né, a defesa da ordem jurídica e restabelecer a verdade dos fatos, trazer à família da vítima a justiça que eles esperam. Muito obrigado, doutora Lisiane. Como foi dito, nós lamentamos muito esse fato. Estamos aqui reunidos para reforçar e ratificar isso, no sentido de que lamentamos muito esse fato. Nos solidarizamos com os familiares, com os amigos da vítima e nos solidarizamos com toda a sociedade gaúcha que ficou chocada com esses fatos. E hoje nós, com os colegas aqui, viemos expressar esse sentimento e, mais do que isso, expressar o nosso empenho, a nossa dedicação, a nossa disposição em agora, nos processos, tanto na esfera militar como na justiça comum, buscar a devida responsabilização dos envolvidos. Importante que se diga que os processos estão iniciando, a investigação foi transparente, ocorreu com lisura, ocorreu de forma célere, como esperávamos, acompanhamos desde o início e agora o empenho será de igual forma e ainda mais intenso na fase processual para buscar a responsabilização, portanto, dos envolvidos. Obrigado, doutores. Vamos abrir agora para a pergunta dos jornalistas. Eu peço que quem tiver algum questionamento se dirija até o microfone, diga o seu nome e a qual veículo pertence. Olá, bom dia. Vitor Rosa, RBS TV. Os policiais foram denunciados por ocultação de cadáver, mas de que forma o corpo do Gabriel foi ocultado? Bom dia, obrigado pela pergunta. A ocultação se deu através dessa colocação no açude, né? E essa é a prova. A prova é muito clara no sentido de que a morte não se deu por afogamento, a morte se deu através de um instrumento contundente. A prova, tanto pericial quanto o que se extraiu dos celulares, o que se extraiu dos depoimentos, é nesse sentido. E ocorreu essa ocultação para evitar que as autoridades tomassem conhecimento do fato. Esse é o delito denunciado. Vou pedir licença dos colegas só para complementar a pergunta. Sobre ter sido colocado no açude está claro, mas em que momento foi colocado? Porque o GPS daquela viatura mostra que ela ficou parada cerca de 1 minuto e 50 segundos ali naquele local. É um tempo que seria considerado insuficiente, isso até o encarregado do inquérito coloca. Em que momento foi colocado e teria sido por esses mesmos policiais? Vocês já sabem disso? A prova indica isso, né? A prova indica isso. Não é, como é que eu posso dizer assim? Fica muito claro na perícia que não só que não houve afogamento, como o corpo foi inicialmente colocado numa posição e depois colocado numa segunda posição. Isso, a perícia é clara, muito clara. E a prova que eu solicito que tenha alguma situação de sigilo que a gente não pode, enfim, por questão até de legal, indicar, mas é muito clara no sentido de quem realizou tal ato, né? E por isso está sendo denunciado. Foi a conclusão do inquérito policial militar também. Eu acho que, claro que a Polícia Civil não pode se envolver por conta do delito ser um delito de natureza militar, né? O policial militar em serviço para ocultar um delito anterior. Mas é bem claro que houve, a prova pericial indica isso, né, que houve um primeiro momento e um segundo momento, pelo menos, e como o senhor colocou, da viatura, do tempo ali que esteve, e eu só peço que tem algumas situações que envolvem sigilo, envolvem questões de instrução de testemunhas e também, instrução processual, né, eu digo, testemunhas e os dados que ainda estão sigilosos no processo que eu não tenho como me manifestar. Nome e veículo, por favor.
Álvaro, do Correio do Povo. Eu gostaria de saber como o Ministério Público viu o episódio de ontem de um foragido que se disse autor do crime. É importante que se refira isso, que durante investigações policiais, enfim, por vezes surgem algumas outras possíveis hipóteses, versões, mas as investigações que foram realizadas tanto na esfera militar como pela Polícia Civil, desde o princípio apontaram o envolvimento dos que agora são denunciados. Saliento, e disse isso no início aqui da minha exposição, que a instituição Ministério Público não permitirá, não compactuará com qualquer tentativa de encobrir a verdade dos fatos. A verdade dos fatos é essa que vem expressada pelos colegas que estão atuando desde o início, acompanhando essas investigações, e investigações essas que apontam o envolvimento, a responsabilidade desses que são ora denunciados, e qualquer outra hipótese, qualquer outra versão, que obviamente será objeto de investigação e está sendo objeto de investigação, de forma alguma, nenhuma dessas versões, e nem mesmo essa ocorrida e noticiada ontem, que além de inverossímil, é uma situação que sim, deve também ser investigada, analisada, e deve ser buscada a responsabilidade daqueles que, de alguma forma, tentaram encobrir a verdade, de tergiversar essa verdade e, portanto, como eu disse, em nada comprometem a prova até então produzida, que indica a responsabilidade desses acusados, desses envolvidos na prática delituosa. Nome e veículo, por favor. Bom dia, Ayrton Lemos, Rádio Acústica FM. O Ministério Público vai pedir a manutenção da prisão preventiva dos militares. E outra questão, eles podem cumprir a pena, caso a Justiça acate, enfim, a denúncia, em cadeia comum, em presídios comuns? Como é que fica essa questão? Sim, a prisão preventiva, em princípio, ela ainda é válida, ainda é mantida, né? O juiz ele tem que rever essa prisão a cada 90 dias. Nós entendemos que os fundamentos que a determinaram seguem presentes, notadamente a situação de ordem pública foi um fato que gerou uma comoção imensa, né? Em nível nacional, inclusive, e nesse sentido nós entendemos que é necessária ainda essa prisão cautelar. Com relação ao cumprimento das penas, é claro que é uma questão muito adiante, né? Nós temos todo o prosseguimento, toda a tramitação do processo, mas num caso de condenação, hoje esses policiais eles estão presos num presídio da Polícia Militar, mas em caso de condenação há um processo de exclusão desses policiais da Polícia Militar, e a partir daí eles passam a ser presos comuns, né, e terão, então, no caso, o cumprimento da pena na forma da execução penal de todos os cidadãos. Uhum. Eu gostaria só de acrescentar que, da mesma forma, na auditoria militar, o Ministério Público entende também que a primeira prisão, salvo engano, foi decretada na auditoria militar. Foi da Justiça Militar. E agora são duas prisões, duas ordens de prisão existentes nesse momento, né? Uma da auditoria militar e uma da Justiça Comum. E o Ministério Público entende também que na auditoria militar eles têm que ser mantidos presos pelos mesmos fundamentos que a doutora Lisiane colocou. Com licença, bom dia, Guilherme, SBT. Nós recebemos lá na TV algumas denúncias ou a ventilação de uma possibilidade de intimidação a jornalistas, a profissionais que têm blogs, por parte de outros integrantes da própria Polícia Militar. Gostaria de saber se o Ministério Público está ao par disso, está apurando e se já há alguma investigação a respeito.
Eu não tenho conhecimento, o senhor refere em São Gabriel especificamente. Não tenho conhecimento, acredito que se houve alguma hipótese dessas, deve ser registrada, deve ser encaminhada, e isso à Polícia Civil para investigação, né? Mas da nossa parte, o que temos conhecimento é que sempre fomos muito transparentes e, inclusive, acompanhamos o trabalho da imprensa no local dos fatos também, no local em que localizado o corpo. Num primeiro momento não tivemos conhecimento disso, mas solicitamos, então, né, que se caso haja qualquer situação nesse sentido, que seja comunicada à Polícia Civil para devida investigação. Bom dia, Letícia Mendes, Jornal 0 Hora. Eu gostaria de saber quais as perícias que ainda têm pendentes, né? Tinha aquela questão de sangue nas viaturas, vocês poderiam falar um pouco sobre isso, também a questão da reprodução simulada dos fatos. Queria que falasse um pouquinho sobre isso. Ainda temos pendentes a análise dos dados de alguns celulares, né, que estão apreendidos, essa análise é a cargo da Polícia Civil. Temos pendente também essa questão da análise do sangue das viaturas, que foram colhidas amostras para comparação de DNA, que é um exame que, pela própria natureza, ele é demorado, né? Então temos conhecimento disso. E com relação à reprodução simulada dos fatos, também temos conhecimento de que há programação de realização dessa prova, porém são questões complementares que não, vamos dizer assim, determinam qualquer alteração da convicção acusatória formalizada na denúncia. Então, elas serão complementares, serão trazidas ao longo da tramitação desse processo e apenas em reforço, né, da acusação que hoje é apresentada. Um outro questionamento ainda, eu sei que os senhores já disseram que tem sigilo, já deixaram claro que tem pontos que vocês não podem falar. Mas eu acho que isso é importante até pela fala do senhor, que falou sobre a sociedade gaúcha e sobre a polícia, né, a Brigada Militar. A denúncia de vocês aponta para a participação de outros policiais também, além desses 3 que já estão presos? Obrigado pela pergunta. Nesse momento, a investigação apontou a participação de 3 policiais. Não é descartada a hipótese de um futuro aditamento para a inclusão de outras pessoas. É isso que eu posso dizer, porque, como disse a doutora Lisiane, existem algumas perícias pendentes e alguma extração de dados pendentes, que não se descarta a possibilidade de participação de outros. O que é certo é que estes participaram. E com relação ao homicídio, não. Com relação ao homicídio, nós temos apenas os 3. Eu falo da Justiça Militar, né? Só para esclarecer que nós temos as competências diversas, crimes diversos, né? O crime contra a vida, apenas o crime doloso contra a vida é o que tramita na Justiça Comum. Então, com relação ao homicídio doloso, né, nós temos a indicação dos 3 e não vemos a possibilidade de participação de outras pessoas. Talvez nos crimes militares possa haver, então, a participação de outras pessoas, o que não é descartado, né? Mas não neste momento, pelo menos com as informações que nós temos, né, doutor Diego? Como a doutora Lisiane coloca, o momento, né, o momento é certa a participação de 3 pessoas. Pode ocorrer o aditamento para a inclusão de mais pessoas, mas não há prova, neste momento, de outras participações. Sem mais perguntas? Então, nós agradecemos a presença da imprensa, agradecemos a presença dos promotores e está encerrada a coletiva de imprensa.